Fala galera, tudo bom? Então mais um episódio aqui, episódio especial, hoje com um amigo, um cliente nosso aqui da agência, que vende literalmente sonhos, sonho de uma galera, sonho da gente, todo mundo sonha com o que ele vende. Eu vou deixar ele se apresentar, contar um pouquinho e hoje a gente vai falar muito sobre isso. Fala, Emílio. Fala, meu amigo, tamo aí junto. Meu nome é Emílio Domingues, eu tenho a agência Emílio Turismo há 14 anos e estamos na luta aí, sempre buscando oferecer o melhor para o nosso cliente, realmente conseguir concretizar os sonhos que eles têm. Esse dia eu tava conversando com uma pessoa que nem sabia que a gente trabalhava diretamente contigo lá na igreja. Ela falou assim, pô, minhas filhas têm um sonho de viajar pra Disney. Um sonho, toda hora fica vendo vídeo, mas elas querem viajar com essa pessoa aqui. Elas não sabiam. E quando eu fui ver, era tu. Ah, que legal. Viu legal. o perfil da... E as duas são adolescentes, né? Sim. E aí é um pouco até do grupo também que você tem mais costume de trabalhar. Tem um grupo extenso, né? Mas trabalha muito também com esse público adolescente. Na verdade, eu tenho uma facilidade de trabalhar com grupos adolescentes, porque trabalhei 30 anos em escola. Então, já fui coordenador, já fui professor e gosto muito desse público. Então, a gente cria uma afinidade muito grande quando a gente está lá na excursão. Por que você acha que essa ideia da Emílio, fora com os adolescentes, por que fixou tanto assim? Alguma história em específico que foi se criando com o tempo? Grupos que foi se criando com o tempo? Na verdade, meu filho hoje tem 29 anos, né? Minha filha tem 24 e há anos atrás eles tinham menos idade. Aí a gente juntou, o primeiro grupo de adolescentes que a gente fez, a gente juntou os amigos deles, né? E um foi chamando o outro, acabou que a gente levou uma excursão de 100 pessoas. E deu certo, né? E deu certo, foi uma experiência maravilhosa e a partir daí a gente começou a trabalhar. Além disso, a gente trabalha também a gente fechou uma parceria com a Disney para levar academias de dança para dançar lá, que também tem adolescentes e os pais, né? Então é um público que eu gosto muito de levar. O Emílio, mas conta pra gente também assim, como que surgiu o Emílio Turismo? Você falou que trabalhava em escola e você sonhava já em ter uma agência de viagem? Como que foi essa? Não, na verdade eu sempre gostei de viajar, né? Eu nunca sonhei em ter uma agência de viagens. E é o que eu falo, às vezes na dificuldade da vida da gente que aparecem as oportunidades, né? Então eu estava numa situação financeira em 2011, eu estava numa situação financeira... 2010, estava numa situação financeira muito complicada e aí eu tive que meio que separar a família. Então minha ex-esposa, a mãe dela mora em Petrópolis, né? Então a gente pedi para ela e meus filhos irem morar com a minha sogra e eu fui morar com minha mãe e a gente pegou nossa casa e alugou para começar a resolver nossa vida financeira. E por coincidência da vida, meus filhos conseguiram uma bolsa de estudos num colégio muito bom lá de Petrópolis, que é o Colégio São José. E eu sou amigo do proprietário, pedi uma bolsa de estudo para eles. Ele me deu a bolsa de estudo. E aí meu filho um dia me falou, pô pai, a escola leva a banda deles para se apresentar na Disney. E meu sonho era levar meus filhos para Disney antes dos 15 anos. Porque depois dos 15 anos ninguém mais quer ir contigo, né? Meu filho estava com 14 anos, eu fui lá no Mário, que é o dono da escola. Falei, Mário, pô, você não consegue para mim um desconto, se eu conseguir trazer cliente para você e tal? Aí ele falou, Emílio, se você me trouxer 20 clientes, eu te dou um pacote completo grátis. Aí tá bom. E aí eu comecei a trabalhar. Resumo da história, eu consegui 96 pessoas. E aí eu conversei com o Mário, falei, Mário, posso colocar mais $100 nesse pacote aí para ficar uma comissão para mim? Ele aceitou. Então eu saí com $10 mil e saí com os 4 pacotes. E aí, ótimo, vamos levar. Eu tava feliz da vida. Aí 2 meses antes eu infartei da viagem. E aí eu fiquei preocupado e até não poder ir e tal, mas no final das contas o médico me liberou. Que é uma história até interessante, porque o médico que me operou, eu perguntei a ele, que colocou 2 stents em mim, né? Perguntei a ele, eu posso participar de montanha-russa, essas coisas todas? Aí, pode, não tem problema nenhum. Aí eu, tá bom.
E aí eu fui falar com a minha cardiologista. Eu falei, eu posso? De jeito nenhum, você não pode Tá de certo. jeito nenhum fazer montanha-russa e tal. Aí eu falei, não pode, não pode. Aí, tá bom. Como tinham 3 médicos comigo na excursão, Vou arriscar. eu falei, vou arriscar. Mas aí eu comecei a questionar lá nos Estados Unidos. E aí lá eles dizem o seguinte, a pessoa não passa mal pelo brinquedo em si, passa mal pelo pavor do brinquedo. É. Então ele começa a ter essas sensações por causa do São medo. 2 horas agoniantes na Como fila. eu não tenho medo de montanha-russa, eu fui, foi divertidíssimo, foi maravilhoso. E aí, chegando lá, eu falo inglês fluentemente, que eu morei nos Estados Unidos um tempo, e aí eu percebi que eu tinha jeito para o negócio, porque eu praticamente organizei a excursão lá. E aí, quando voltei, eu conversei com o dono da escola, falei, cara, vamos montar uma agência junto, que eu acho que eu vou me dar bem nisso. E aí ele não quis. E aí eu embrenhei e falei, vambora, vou fazer sozinho. Vamos assim E mesmo. comecei da sala lá de casa e fui embora, fui indo. E as coisas... Fascínio. era pra ser. E graças a Deus as coisas chegaram onde chegaram hoje. Legal. E assim, qual foi o maior perrengue que você já enfrentou aí nessas viagens? Lembra de algum legal pra contar pra gente? Deve ter vários. Cara, perrengue, assim, o que acontece? O meu papel na viagem é fazer com que o cliente não tenha perrengue, mas perrengue vai ter sempre, entendeu? Então, um exemplo agora, eu tô com um cliente que está chegando hoje de volta de Nova York, que teve uma enchente há 3 dias atrás, e ele não conseguia embarcar. E aí chegava, e as companhias aéreas muitas vezes te enrolam, né? E às vezes tenta jogar o problema para a agência de viagem que não tem nada a ver. E o meu papel é ajudar. Então eu estava o tempo inteiro monitorando ele, vendo hotel para ele ficar enquanto não podia e tal. E aí quando chega aqui, de volta, a pessoa entende o que é uma assistência. Sim, não Então eu tá falo sozinho, até para né? muitas pessoas que falam, eu não vou comprar com a agência, eu prefiro comprar na internet que é mais barato. Na verdade não é mais barato, a gente normalmente tem o preço da internet ou menor, o que a gente ganha é comissão. Só que a diferença é quando dá problema, você tem alguém para te auxiliar. Tenta comprar na internet e dando um problema que esse casal teve agora em Nova York, vê se alguém vai estar 2h30 da manhã tentando resolver um problema que você teve com um taxista que tentou te cobrar $500 do aeroporto pro hotel. Caraca. Então, essas coisas que as pessoas têm que ter consciência, que a viagem, tudo bem que ela tem um custo, mas mesmo que ela tenha um custo maior, você tem que pensar no sonho que você tem, na vantagem de ir para lá com tranquilidade, de ter alguém, se tiver algum problema, você poder ter essa assistência. Saber que vai ter alguém ali com Isso faz você, né? diferença. pra qualquer situação. A gente passou por uma também, que a gente comprou na internet uma vez. A gente foi pra... acho que era Orlando e Nova York. Aí quando a gente chegou em Orlando, só porque a gente atrasou um pouco, e era feriado nos Estados Unidos, eles venderam o nosso... Não, a overbook. gente não atrasou, não. A gente chegou na hora. Não, porque, isso chama-se overbook. Eles vendem mais do que cabe no avião, para que caso a pessoa não vá... Foi no hotel. No hotel. A gente chegava em Miami, e aí a gente tinha que fazer esse trajeto Miami pra Orlando, e a gente chegaria em Orlando ali de madrugada, meia-noite, entendeu? Sim. E aí a gente fez a reserva do hotel pegando o check-in em 2 horas, né? Não tem como. Sim. Não tem como mudar isso. Não importa a hora que a gente vai chegar. Sim. E aí, quando a gente chegou de madrugada, a moça falou que a gente não tinha reserva. Porque deu no show. Vocês não avisaram. Quer dizer, na verdade não seria. Se tá pago, já tá pago a reserva. Não, que aí depois a gente passou essa madrugada vagando lá em Orlando, tentando arranjar o hotel, só que você não acha em cima da hora, tá tudo cheio. Era feriado também. Aí, só que aí a gente tentou contato com... A gente comprou pelo Hotel Urbano, né? E a gente tentou contato, não conseguia contato de lá, não tem um telefone. Pelo menos na época que a gente foi, não tinha um telefone lá nos Estados Unidos pra você falar com eles. Ligamos pra falar. E aí, aqui no Brasil, a gente ligou pro meu sogro pra ele tentar falar com eles. E de madrugada também eles não atendiam. Então, 9 horas da manhã, meu sogro tentou fazer contato com eles, mas não podia porque a passagem não tinha sido ele que comprou. Aí fica aquele negócio, Pois né? Pô? Se não tem um telefone nos Estados Unidos pra gente ligar e não tem no Brasil, outra pessoa não pode falar, como que vai ser? Não tem como resolver. No resumo da ópera, a gente dormiu no carro, na parte grave. Não, mas aí eu falei com ele assim, não, quer saber de uma coisa? Vamos lá no outro. Porque também existe isso, né? Eles também lá, a gente tem muito eles têm a cultura de ser certinho, mas também acontece as malandragens deles. Claro. Aí eu falei com ele, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu tenho certeza que eu comprei, tenho certeza que a reserva tá feita.
vamos chegar lá e falar que a gente falou com o Hotel Urbano e a reserva tá feita, eles mandaram o comprovante pra gente, e a gente chegou lá, falou isso, e a mulher... Porque eles estavam falando que a gente não tinha reserva, não era que a gente chegou atrasado, nem nada. E aí, a gente chegou já meio que, tipo, fazendo um barraquinho, né? Falando mais alto e tal. Aí ela foi e falou assim, não, porque realmente a gente vendeu o quarto de vocês pra outra pessoa, entendeu? Só que nisso a gente ficou a madrugada inteira, eu grávida, e a gente já chegou lá de manhã falando que eu tava grávida, eles fizeram a gente ficar de madrugada na rua, porque a gente passou na rua mesmo, dentro do carro. E aí ela foi e falou que tinha vendido o nosso quarto pra outra pessoa. Final da história, a gente só foi entrar no quarto 1h pouca da tarde do outro dia, né? Porque teve que esperar a outra pessoa sair arrumar o quarto aí e tal. Esse perrengue aí é complicado, né? E aí, realmente, sem suporte nenhum. Sim. Aí eu acho que é isso aí que se encaixa nisso, porque às vezes a gente pensa muito na economia, que às vezes vai ser uma economia meio burra, que às vezes o valor não vai ser tão econômico assim, né? Sim. E o suporte é zero. É isso, a gente não volta lá, né? Não, porque teoricamente a gente ela falou que a gente não tinha reserva. Claro, sim. A gente voltou e conseguiu reverter, mas imagina. Mas por isso que o suporte, uma assistência é importante. Uma família grande ali, de repente não... Que é o caso desse rapaz que tá preso 3 dias. Exatamente. Se ele estivesse sozinho. Exatamente, E às vezes você viaja muito com um grupo muito grande, né? Sim. Como é que tu faz pra gerenciar isso? Então, aí é o que eu falo. O meu estresse acaba quando eu coloco eles dentro do hotel e na volta quando eu deixo no aeroporto aqui no Rio. Porque tudo pode acontecer, porque nada depende da gente. Então, por exemplo, eu estava com 2 pessoas em Nova York e eu consegui colocar ele nos voos e tal. Imagina eu com 40, 50 pessoas. Para você deslocar, se dá um problema no avião, você deslocar. Então, eu já tive problemas de chegar e o voo cancelar e ter que trocar voo e aí ter que dormir em hotel, mas o meu papel é exatamente resolver esses problemas para o cliente comigo na excursão, ele não se preocupa, podem acontecer coisas que não tem nada a ver comigo, podem, mas eu tenho que estar lá para resolver esse problema, entendeu? E o que você acha que faz a Emílio se diferenciar? Tem muitas agências aí, o que você acha que acontece que acaba que a Emílio se diferencia das outras agências? Sim, eu acho assim, a minha filosofia de tratamento com o meu cliente é, primeiro, independente do valor da viagem, houve um esforço para se pagar aquela viagem. Se o perfil do cliente, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, para mim não importa. Eu sei que houve um esforço para pagar essa viagem. Então essa viagem tem que ser a melhor. Eu tenho clientes que pagam a viagem com o pé nas costas, mas tem clientes também que se esforçam muito para pagar as parcelas até viajar. Então, eu meio que personalizo a viagem dele. Apesar de ser uma excursão com 100, 50 pessoas, eu sei o nome de cada um, eu sei, nas reuniões que eu faço, eu passo a entender se um tem medo, se outro não tem medo. Então, quando eu estou na Disney, aqueles que têm medo, eu faço um tratamento diferenciado até para estimular a perder esse medo, ou então ter atividades que o cara faça, senão ele vai para lá e não vai fazer nada. Vontade, né? Então, eu acho que o nosso diferencial principal é esse, é a personalização da viagem do cliente. Eu vi uma vez, foi uma pessoa que viajou contigo, falando, foi até um post que a gente tinha que programar, um relato que ela falou que não queria viajar com a agência por causa de achar que tá preso e tal, e depois ela falou que foi a melhor experiência, que ela nunca viveu o parque da Disney em si tão completa, né? E isso realmente é uma coisa que tem muito impregnado em muita gente, né? Muito. A gente também, tinha essa visão que a gente fala porque a gente faz de acordo com a nossa vontade ou de acordo com o que a gente achar fica melhor. Preso, nada. Né? Eu tenho uma cliente lá de Maceió, que viajou um grupo de Maceió que não me conheciam. Então eu passei o tempo inteiro vendendo para eles e eles só foram me conhecer no dia da viagem. Só que desse grupo é um grupo que tinha pessoas que tinham casa lá, tinha pessoas que já tinham ido 5, 6 vezes para Disney. E muitos estavam receosos com a excursão. Falei, Emílio, a gente pode ir para lá e ficar à vontade? Eu falei, não tem problema nenhum, pode, claro. Porque o interesse deles era levar a academia para dançar na Disney. Então, muitos estavam indo só por causa da dança, nem por causa dos parques. E eu achei interessante, teve uma mãe que sempre foi muito, não, eu quero meus Fast Pass, eu quero fazer minha individual, não sei o quê. Beleza, aí eu fiz isso eu falei, olha, você tem certeza que você quer comprar os Fast Pass? Por que você não espera, faz um dia comigo e depois você vê o que você faz? Ela fez esse dia comigo e ela falou, Emílio, eu já venho aqui há 5 vezes já. Eu nunca fiz um parque como eu fiz hoje contigo.
Então eu não quero mais Fast Pass, eu vou ficar contigo mesmo. Por quê? Porque eu já conheço os parques com uma palma da mão, eu sei qual é a ordem dos brinquedos que eu tenho que fazer, eu sei a hora que eu tenho que fazer, eu sei quando eu tenho que trocar uma ordem porque aconteceu alguma coisa. Então eu monitoro tudo para você. Então, você chega num parque, você vai curtir os brinquedos, você não tem que pensar para onde você vai, né? Se tem show, que hora que é o show, que hora que é a parada, que hora que são os fogos. Isso tudo eu já monitoro para você e organizo. Então você vai relaxado. Ela falou que ela nunca fez um parque tão relaxado, que ela tem um estresse de ver onde vai, se tem fila, se não tem fila. Então isso acaba na excursão. Eu falo pra ele, eu falo, nossa, é estressante, porque a gente tem que ficar olhando tudo. Aí tem vez que a gente tá do outro lado do parque e vai ser a hora da parada. E caraca, como que a gente vai chegar lá? Exatamente. Sai no meio da fila pra ir ver a parada que só tem uma vez no dia. Exatamente. Aí você às vezes perde a oportunidade de coisas porque não se programou. Então eu já tenho tudo na palma da mão programado. Então eu facilito muito a vida do cliente. Então, e acho que você faz a diferença do caramba, né? Faz a diferença porque assim, as pessoas às vezes vão lá, poxa, sai mais cara a excursão do que eu fazer por conta própria. Claro, por quê? Você tem o custo do guia, você tem o custo da gestão, você tem algumas coisas, mas não sai tão mais caro. Só que esse mais caro que sai... Cara, você... Economiza em tempo, não, você economiza na experiência. Você vai ter uma experiência totalmente diferente. Às vezes você economizou, chega lá, você vai num parque, você não consegue fazer os brinquedos. Todos os eu não brinquedos, sabia nem que tinha esse brinquedo, não sabia que esse brinquedo é legal, se não é legal. Então, principalmente a primeira vez, eu sempre aconselho as pessoas para Orlando fazer uma excursão. Porque ela vai estar orientada. Né? Na segunda vez, aí a pessoa já começa a já entender um pouquinho mais, tal, aí... Até sim, mas eu acho que a primeira vez uma excursão é sempre importante. A gente, quando foi, a gente perdeu, foi o do Avatar. Porque a gente não tinha um programa. Não, e aí tava 4, assim, tinha acabado de lançar, né? Tava o quê? Quase 4 horas de fila. Vamos chegar lá, e aí, tipo assim, a gente faz sentido horário ou anti-horário. Essa era a organização. Sim. Entendeu? E aí, no final das contas, a gente foi vendo o tempo. Não dava mais tempo. Não, vamos mais não. Aí, tipo assim, na época era o brinquedo. Você perdeu a melhor brinquedo de Orlando na época. Pela falta de organização, entendeu? Exatamente. Porque, pô, tu vai ver, caraca, o brinquedo ali é 2 horas. E tem outro detalhe, por exemplo, uma vez a gente foi com a Cora pequenininha e tinha que ir nas filas das princesas. Sim. Tirar foto. Sim. Aquilo dali é um brinquedo. É um brinquedo. Porque às vezes pior que o brinquedo. Porque era 1 hora e pouca de fila. Pô, 1 hora e pouca pra tirar uma foto. Não, e esse é um brinquedo, vamos lá, não é um brinquedo, mas vamos considerar um brinquedo que você, na verdade, não tem certeza do tempo de fila. Por quê? Porque a Disney diz o seguinte, se a criança for lá e quiser ficar 1 hora com a princesa, ela vai ficar 1 hora com a princesa. Eles não vão dispensar ela. Então, às vezes, tem gente que vai lá tirar foto e sai, e tem gente que vai lá e fica, conversa, e assina, e abraça, e beija. Então, assim... É um brinquedo até mais complicado do que os próprios brinquedos. Mas é muito legal, né? Ah, não. A emoção... Eu digo que... Foi assim, foi tipo assim, tem viagem que é que nem aniversário, né? Tem viagem que é pros pais, as crianças depois não lembram. Né? Mas a gente lembra. É várias faixas etárias, né? Onde foi numa que os avós curtiam porque estavam levando os netos. Eu acho que quando a gente fala da Disney como um sonho mesmo, não importa a faixa etária, tem alguém ali que tá... vivendo um sonho, às vezes. Tem pra todo mundo. O pessoal me fala, pô, Emílio, você não enjoa? Eu já fui mais de 120 vezes pra Disney. Só que o que acontece? Eu iria pra Disney sozinho? Não, porque eu já conheço. Mas o fato de levar excursão, levar gente nova que nunca foi, eu passo a vivenciar a emoção dessa pessoa. Então, quantos marmanjos eu não vi lá chorando na hora dos fogos do castelo? Quantos? Mas é inacreditável. Então, e aí você levar uma pessoa que nunca andou de montanha-russa e você poder estimular, e depois que ela sai da montanha-russa, pô, que legal, eu nunca me imaginei que eu pudesse ir. O Avatar, por exemplo, eu tenho uma menina, uma mãe de uma criança que estava na viagem. Ah, não, meu filho, não vai nesse não vamos. Eu falei... vai nesse brinquedo que você vai adorar, vai ser a sua melhor experiência, porque não tem perigo nenhum, porque as pessoas vão pro brinquedo sem saber o que tem. Então quando você vai sozinho, pô, será que é perigoso? Será que não é perigoso? Então eu tenho a noção de cada brinquedo. Aí quando eu levei elas pra lá, elas foram com medo, tal, sentadas, quando saíram de lá, saíram chorando, agradecendo por eu ter insistido pra ela ir, entendeu? Ter essa experiência que ela nunca teria na vida. Uma vez eu desisti por medo, né? E eu tinha medo, eu não fui. Eu fui pra todos os parques e não ia em nenhuma. Aí na outra eu fui. Pô, e o arrependimento? O arrependimento não tem do anterior, exatamente, entendeu? Eu passava assim do lado da Rocket assim, eu falei, caraca, isso aqui não dá pra mim não. Aí na outra vez eu fui, falei, pô, foi legal pra caramba. É isso aí, é isso aí. Porque existem 2 medos, existem 2 coisas. Aquele cara que tem medo
e aquele cara que passa mal. E eu consigo ver isso. Quando o cara tem medo, eu fico até o final da viagem estimulando ele a fazer. E normalmente eu consigo. Agora, o cara que passa mal, aí não, esse eu já nem estimulo. Eu passo mal na fila. Não. Mas você passa mal de ansiedade, você não passa mal de passar mal, fisicamente. Muito ruim a fila. Vez a gente vai com o Emílio. Com certeza. Ele vai destravar isso em você. Não, eu fui já. Não porque quero ir de novo, não. E ela só olhava. E agora, recentemente, a gente foi no Beto Carreiro pra aniversário da minha filha. Sim. Não, a montanha-russa não foi. Não. Afinal, tem que... Mas lá eu fui. Ele me enganou em algumas, né? Falou que não tinha nada. Aí eu fui, e tinha tinha. Ah, não tem nada, vai na Hulk. Tá. A Hulk foi a que eu mais saí passando mal, porque eu saí tonto de lá. É mesmo? Porque acho que abate muito a cabeça, né? Sim, sim. A Hulk é a única que, de vez em quando, eu saio com dor de cabeça. É a única. O resto não, o resto é tudo tranquilo. A gente sabe também que nem você falou, né? Tem gente que tem muito sacrifício para conseguir estar fazendo essa viagem, realizando esse sonho, né? Sim. E você tá com um novo projeto que muitas vezes a pessoa pode talvez conseguir esse sonho até mesmo com os próprios gastos, né? Que você tá criando um programa de... É tipo uma poupança organização de milhas, né? Sim, de milhas. Eu tenho 2 programas para facilitar a vida do cliente. Um é que eu já programo a viagem para anos lá na frente. Então, 2027, 2028, eu já tenho grupos andando. Então, você paga uma prestação pequena, na verdade, você não deixa de fazer uma poupança, né? Para fazer essa viagem. Então, se o teu filho tem 12 anos, você quer levar ele com 15, já faz a programação da viagem para daqui a 3 anos. Então, você vai pagar uma prestação menor. E agora a gente desenvolveu na empresa eu vejo que é uma dor de muitos clientes, sobre milhas. Muita gente tem condição de gerar milhas durante o ano para viajar e não gera. Por quê? Por falta de conhecimento, principalmente por falta de tempo de buscar esse conhecimento. E organização também. E organização. Né? Não, e a falta de conhecimento, porque, por exemplo, às vezes você tem um cartão de crédito, você gasta 30 mil reais por mês, 15 mil, 20 tá mil. Gerando milha com e não gera milha, né? Então, o que você tem que fazer é ir no banco e trocar esse cartão. Então, e a gente tem a lista dos melhores cartões. Então, assim, a gente vai analisar o perfil de cada cliente e, em cima disso, a gente vai fazer um programa de geração de milha para ele. Então, assim, com isso, a gente fez umas simulações. Com isso, você, às vezes, faz uma viagem para América do Sul ou para a Europa, ou você consegue, muitas vezes, comprar uma passagem, fazer upgrade de executiva. Então, tem muitas coisas, sala VIP. Tem muita gente que não tem noção disso, noção que tem potencial para ter isso e não tem. E aí, o que a gente fez de uma forma que estimulasse as pessoas? A pessoa vai pagar para a gente R$500 por mês, daria R$6.000 por ano, e a gente vai fazer um trabalho com ela. Se a gente não ganhar para ela R$6.000 em vantagens de milha, ela vai ter isso em crédito de viagem. Então, ela não perde nada. Outra coisa que é interessante com milha, por exemplo, eu quero viajar em dezembro para a Itália. Tá ótimo. A gente vai ficar monitorando a passagem para a Itália em milha, para quando tiver uma oportunidade, a gente liga para o cliente e fala, olha, apareceu essa oportunidade, a passagem está custando R$6.000, R$7.000, mas a gente consegue milha por R$2.000. Só aí você já economizou 4, entendeu? Então, vai ser um trabalho muito legal. A gente já começou. Eu tenho um especialista que é o Andrew, que está trabalhando comigo. E eu estou muito empolgado com esse projeto. E as pessoas que estão vendo estão fechando na hora. Porque é muita vantagem. Só você saber remanejar, organizar melhor os gastos que você já tem mesmo. Exatamente. Tem muita gente que tem uma viagem por ano e nem sabe, né? Não, às vezes até mais. As pessoas não têm noção. O Uber te dá milha. Sim. Você vai comprar, por exemplo, um ar-condicionado, se você entra no site da Casa Bahia, você vai pagar e vai ganhar as milhas no cartão, caso você compre. Só que se você comprar no mesmo site da Casa Bahia pela Livelo, você vai ganhar, além do cartão, ainda ganha os pontos da Livelo. A Gol, existem muitas promoções, que por exemplo, a Smiles, que da Gol fala, se você transferir para mim hoje, eu te dou 200% de bônus.
Então você pega teu cartão que tem lá 100 mil milhas, transfere, você já passa a ter 300 mil. Então essas oportunidades vão ser todas monitoradas e passadas para o cliente. Uma vez eu vi, acho que era uma promoção que você comprava, acho que era um Samsung novo, ou um celular novo. Sim. E aí, se você comprasse, acho que era livelo mesmo, se você comprasse, você ganhava de 10 a 15 mil milhas só pelo fato de ter comprado. Exato. E tu já ainda ia ganhar do cartão ainda. Exatamente. Só o fato de comprar ali, é isso aí. Já ganhava ponto. É isso aí, exatamente. E tipo assim, eu e a Paty, a gente já fez uns trechos aqui de... Tem família em Brasília, ou algum evento que a gente tem que ir nacional, que a gente foi, eu e ela... com 10 mil a 15 mil milhas e de volta. É isso aí. Até menos. Fizemos até menos. É tudo questão de se organizar. Só que o que acontece? Você pega um empresário ou um profissional, ele não tem tempo para pensar nisso fazer. Então, tem tanta coisa já. Fora as milhas que você perde por expirarem, que você não controlou. Agora, você não tem tempo para fazer. Então, é importante você ter um profissional que faça isso por você. Porque também tu tem que ficar de olho, né? Porque é isso que você falou. Às vezes, aquele trecho tá com a milha barata aquele período. Sim. Se tu não ficar de olho, tu perdeu, passou. É isso aí. Ou um produto em específico que tá dando milha além do normal, ou a promoção mesmo, que às vezes a gente ficava de olho. Pô, quando é que vai ter aquela promoção de 50%, de 100% da milha? Só que tu tem que ficar de olho. E várias vezes a gente perdia. Exatamente. Várias vezes a gente perdia. Foi essa que você falou, né? Que você bota tantas milhas nos miles, exatamente. Você na companhia aérea e ele te dá a bonificação. Né? E na outra parte que você falou ali da poupança pra Disney, eu vejo muita gente hoje que, tipo assim, às vezes quer fazer aniversário de 15 anos, alguma coisa. E a pessoa realmente, ela, pelo fato de ser uma coisa muito, muito cara, ela já começa a se programar muito antes. Exatamente. Então já existe essa cultura pra festa. Sim. Então, muita gente fala assim, 15 anos eu queria levar meu filho na Disney. E tem muita gente que fala isso mesmo, um sonho e tal. E é questão de programação, né? Sim, exatamente. Porque se você se programar bem antes, você tem um custo menor, né, mensalmente, né? Exatamente. Porque é o tempo que você vai separando dinheiro. E uma festa dura 4 horas, né? Pois é. Às vezes tu gasta menos pra ir pra Disney com a família. Engraçado que muitas vezes... Fica uma semana. O sonho da festa não é nem da filha, né? O sonho da festa é da mãe, né? E a filha tá louca pra viajar. Então... Não, e o valor de... E pouco que eu venho pesquisando, o valor de festa ainda consegue ser mais caro do que... Não, hoje você tem festas que você gasta 200, 300... Pessoa, que é o salão, R$1.000. Né? Tem salão que... Tem festa que é caríssima. E aí você com 20, 25 mil, você faz uma viagem. Entendeu? Teve um casal que eu conheço que fez uma festa recentemente. E aí foi aqui pela um salão de um padrão bom aqui na área. E falou, acho que foi nesse... Foi 450 e pouco pessoas só. E ainda tinha outra coisa Isso é só o salão, né? Essa festa simples. O vestido é igual o vestido de... DJ, não sei o quê, não sei quantas roupas. É mais casamento, né? Porque tem 2 vestidos e é o mesmo preço do vestido da noiva, né? É isso aí. Mas já se criou uma cultura de fazer essa programação pra festa, já se criou uma cultura, né? Eu já tenho o grupo Carnaval de 2027, para janeiro de 2027. E já é um grupo bem grandinho. E ontem eu fechei o primeiro para 2028. Então, assim... E às vezes as pessoas acham que assim, tá muito longe, né? Tá nada. Mas, na verdade, o tempo chega. A gente tava agora pandemia 2020, 2021, a gente falando de pandemia, agora a gente já tá 2025. É verdade, é isso aí. Passa rápido. E vai pagando a viagem, tem que juntar um dinheirinho também pra levar, né? E é isso aí, tem que ter esse tempo mesmo, se quiser realizar o sonho, né? Sim, com certeza. Tem que ter foco. Com certeza. Tem um outro pacote, um trabalho que você faz também, que é um sonho que a gente gosta e a gente gosta disso, né? Mas tem muita família que gosta, que eu já vi você fazendo para motorhome. Esse é um projeto muito legal mesmo. Só que assim, às vezes a pessoa tem, poxa, motorhome, eu gosto de conforto, não sei o quê. Eu montei um pacote de motorhome. Na verdade, essa ideia surgiu ano passado com um grupo de amigos aqui de Nova Iguaçu que queriam fazer a Costa Oeste. E aí, mas eles queriam fazer de carro normal. Eu sugeri, cara, por que a gente não faz de motorhome? Eles ficaram meio assim, mas confiaram em mim e fizeram. Eles falaram que foi a melhor viagem da vida deles. Porque é uma experiência que você tem incrível. Só que o que eu fiz? Para você gerar um pouco mais de conforto, porque o motorhome ele é confortável. Só que tem gente que prefere ficar num hotel e tal. A gente fica 2 dias em São Francisco, conhecendo a cidade, sem o motorhome. Aí no terceiro dia de manhã a gente pega o motorhome e faz a costa, passando pelas praias e tal. Uma costa maravilhosa. E aí a gente para em Carmel, aí fica
2 dias num camping lá, tendo a experiência do camping, que é muito legal, tem toda uma estrutura. Aí de lá a gente continua descendo, vai para Santa Bárbara, Santa Mônica. Em Los Angeles a gente passa a fazer o motorhome. Na verdade agora a gente mudou para 3 dias de motorhome em camping. E aí quando a gente chega em Los Angeles, a gente fica em hotel. São Francisco também a gente fica em hotel. E estaciona o motorhome no hotel. E o motorhome passa a ser o nosso transporte em Los Angeles, né? Então a gente faz lá Universal, faz a Disney, conhece a cidade e tal. Aí de lá a gente pega o deserto e vai para Las Vegas. A gente passa no comecinho da Rota 66, vai na Cidade Fantasma, tem umas coisas legais. Aí chega em Las Vegas, a gente fica normalmente no Paris ou no Planet Hollywood. E aí eu entrego o motorhome porque Las Vegas não precisa de transporte. A gente está muito bem localizado em Las Vegas. E faz os passeios, aí a gente ajuda na programação. No ano passado tinha, por coincidência, o show do U2 no mesmo dia que a gente estava lá. Aí eu consegui ter essa experiência de assistir um show do U2, que foi espetacular naquele teatro que é que parece uma meia esfera, né? Na verdade ele se chama Sphere, né? Então assim, e lá tem Circo de Soleil. Então assim, a viagem em si já é maravilhosa, mas você pode ainda acrescentar coisas que você queira fazer. É a viagem. E ter essa experiência também. E ter a experiência de andar no motorhome, que é muito legal. Pra criança, então, é um negócio absurdamente legal. A gente olha assim e fica, deve ser uma viagem fora do padrão, né? Porque a gente tá sempre acostumado, você vai pra um lugar, curte o lugar e tal. Só que o motorhome em si, tu conhece estrada. Exato. Lugares que pra você ver as paisagens. Exatamente. E você parar no camping é muito legal, cara. É uma experiência muito diferente. Eu falei um pouco dessa parte aí, porque a Emílio Turismo, a gente tá falando muito de Disney, mas ela não é limitada a nenhum lugar. Não, a gente tá... Eu tô indo em outubro pra Itália, que a gente vai fazer o mesmo projeto de motorhome na Itália. Começando na Suíça e descendo a Itália. E aí eu quero vivenciar antes, né? Para quando eu apresentar o projeto já tá tudo bem bonitinho. Agora, dia 28 de agosto, eu tô com um grupo de 35 pessoas que a gente vai para Bariloche, que é outro destino que eu adoro, né? Para quem gosta de esquiar, principalmente. Inclusive, você tá com a parceria também com o Marcelo, né? O Marcelo, ele era dono da Snow Travel, que foi a maior operadora de esqui do Brasil. E aí, por algumas circunstâncias, ele é argentino, ele voltou pra Argentina, tal, tocou a vida dele e agora voltou. E a gente tá refazendo a operação esqui. Então, eu tô tendo uma reunião com outro cara em São Paulo agora, pra gente realmente vir com força total com os destinos de esqui. Então, com esse suporte, fica melhor, também, com quem entende e muito. Ele era presidente da Associação de Snowboard do Brasil, ele criou muita coisa pro esqui aqui no Brasil. E é um amigo meu e tá fazendo um trabalho, a gente vai fazer um trabalho muito legal. E tu levou um pessoal agora também pra Copa do Mundo agora, né? Né? Sou tricolor. Aproveitou também. Aproveitei e levei um grupo agora. Famoso. Aparecia em televisão. Aí eu levei, tinha um grupo pequeno, foi até um grupo pequeno, foram 6 pessoas, só que já tinha mais de 12 pessoas já reservadas para ir para a final. Infelizmente a gente não foi para a final, mas a experiência de estar num evento desse não tem preço. É surreal, é um negócio que você leva pro resto da vida. Ano que vem vai ter Copa do Mundo, né? Quem quiser se programar já te procurar. Sim, eu fiz 2 Copas do Mundo, eu fiz 94 e fiz 98. 94, na verdade, na época eu tinha uma empresa de intercâmbio cultural e levei um grupo de 35 pessoas aqui de Nova Iguaçu, tudo louco, queria que eu fizesse, eu não tinha experiência nenhuma nisso, mas no final deu certo, foi maravilhoso. E no ano seguinte eu fui por minha conta. Mas a experiência desses eventos, tanto Copa do Mundo, Olimpíada, final de Libertadores, essas coisas são experiências que realmente são muito diferenciadas. E a gente tem algumas coisas eu faço por conta própria, como esse que eu fiz agora de Nova York, mas algumas a gente usa a Turista FC,
que é uma operadora especializada em futebol, principalmente, mas na verdade em esportes, né? Mas em futebol. Então, eu quero ter a experiência de ir numa final da Champions League. Beleza, a gente acessa ele. Eu quero numa final ou numa semifinal de um US Open. Então, quem gosta de esporte, a gente também tem esse trabalho dentro da agência. O legal é que nem você falou aí, né? Todos os ramos, todos os braços que a Emílio vai tendo, sempre tem alguém especializado ali no assunto. Pra quê? Pra não deixar a mesma pessoa na mão, pra ter a melhor experiência possível. Essa é a ideia, né? É a gente estar associado a pessoas que entendem do assunto. Porque a Emílio Turismo, hoje vou dizer que ela é 80% Disney. Porque é uma paixão que eu tenho e eu conheço muito bem a Disney. Mas a gente está buscando outras alternativas, até para os clientes que já foram com Disney comigo querem fazer coisas diferentes. Outras coisas, né? E aí a gente está buscando essas parcerias para exatamente ter o mesmo tipo de serviço que eles têm na Disney, tem em outros serviços, entendeu? E essa parte de neve tem muita gente às vezes que acha que é muito difícil, né, para ir e tal. A gente, por exemplo, Bariloche agora, a pessoa vai tem vários roteiros para serem feitos sem esqui e sem o snowboard. Mas a gente tem um dia que a gente vai conhecer o Cerro Catedral e lá você tem a oportunidade de pagar 2 horas de aula. Então, é uma forma de você ter uma experiência, se é uma coisa que você vai gostar ou não. Então, eu acho importante você tentar, né? E aí você tem essa possibilidade. Então eu coloco isso sempre no começo da excursão, porque se a pessoa gostar, ela pode ir se desenvolvendo durante os dias que a gente estiver lá. Mas é uma viagem que serve para quem tem condição de fazer o esporte e quem não tem condição de fazer o esporte. É uma viagem muito bonita. Entendi. Pô, eu vou tirar até deixar você falar também, né? Mas falar um pouco como é que você enxerga também um pouco, até uma parte do marketing em si, essa comunicação que precisa ter com o público, como é que é aceito isso, como você entende essa necessidade da gente ter essa comunicação do seu produto com o público que até não te conhece. Sim. E também o público que te conhece, né? Sim. Porque são 2 tipos de público que te acompanha, um vai te conhecendo, vai fidelizando, né? E o outro que já... Vai gerando desejo, né? Então... A gente montou uma estrutura na agência muito legal. Eu até convido as pessoas a irem conhecer a agência. Ficou uma agência bonita, funcional. E fica bem no centro de Nova Iguaçu. E a gente montou essa estrutura. Contratei 3 pessoas do mercado, muito bons do mercado, exatamente para crescer. Porque a nossa agência, tem crescido desde que foi inaugurada, mas ela tem crescido no boca a boca. Né? Então, um viaja, indica o outro, muitos amigos meus. Então, assim, e eu tô querendo, e foi até o motivo pelo qual contratei vocês, que a agência cresça com pessoas que não me conhecem. Porque a agência, eu tenho cliente meu que compra viagem comigo, não pede nem recibo, pela confiança que tem na gente. Mas quando o cara não conhece a agência, ainda mais com as experiências que aconteceram aí com algumas empresas que deixaram de levar um monte de gente para viajar, eu preciso me comunicar com um cliente que não me conhece para que ele venha, conheça e passe a acreditar numa estrutura que a gente tem. Então, eu não sou um cara que vou te vender uma viagem e depois, se por acaso der algum problema, você não tem onde me procurar. Não, eu tenho uma sede legal, uma sede estruturada, para exatamente atingir esse público novo. E hoje a internet é a melhor forma de atingir o público, né? Não adianta você colocar outdoor, não adianta você colocar... Eu acho que a internet... De atingir mais pessoas. Mais pessoas, mas ao mesmo tempo tem que se atingir bem atingido, porque também mentir, você mente na internet à vontade também, né? Isso. Então você precisa estar com provas do que você tem. E contar também a experiência, né, que as pessoas viveram, né? Porque, que nem você falou também, a agência tem várias. Vender o pacote para as Disney, todos vendem, né? Agora, como que vai ser essa experiência lá na viagem, né? Porque às vezes você vai pagar o mesmo valor numa outra agência, mas você não vai ter uma experiência tão boa, que nem você falou, com toda uma estrutura que você leva tanto a sério ali pra pessoa ter uma ótima experiência na viagem, né? Eu até comentei com vocês agora antes de começar
que a gente conversando, eu tive essa ideia da gente fazer, de repente, um podcast só com os clientes meus e as suas experiências. Eu acho que isso vai ser interessante porque vai poder mostrar durante, vai poder mostrar a experiência que a pessoa teve lá, de pessoas que realmente vivenciaram, não o que eu tô falando. Elas vão falar o que elas vivenciaram e às vezes vai ter a ver com o público. O público vai se identificar ali e se interessar em, de repente... para aquela situação que ele estava passando antes. Exatamente. Então, eu acho que... na dúvida de fazer. Exatamente. Eu acho que vai ser uma chance da gente poder trazer mais gente para ter a experiência com a gente na agência. Então, já encaminhando aqui para a nossa parte final, deixar um recado aí, os amigos, família. Beleza. Não, óbvio. A agência, ela não cresceu sozinha. Hoje nós temos um grupo de funcionários maravilhoso. E nessa história toda da Emílio Turismo, passaram várias pessoas que também eu quero agradecer, porque a Emílio Turismo não cresce por minha causa, cresce pelo grupo. Quero agradecer também a minha família, que sempre me apoiou, principalmente meus 2 filhos. Minha filha, inclusive, está pensando seriamente em voltar a trabalhar comigo. Eu estou muito feliz por isso. Mas são pessoas que sempre me apoiaram, sempre acreditaram e continuam acreditando. Então, é isso. As coisas aqui na Emílio Turismo não aconteceram só por minha causa. Aconteceu por todas essas pessoas que estão envolvidas. Eu quero realmente agradecê-las. Emílio, queria te agradecer aí por ter vindo, né? Nesse episódio aqui, a gente poder conversar um pouco mais. Falar um pouquinho da sua experiência. Deixar um momento também para você falar com o público em si, falar um pouco da Emílio, onde encontrar a Emílio, como chegar, né, a rede social, o lugar também, porque a agência realmente é linda, é uma experiência diferente do que você, às vezes, vai num shopping, tem aquele formato loja, vamos dizer assim. É uma experiência mesmo, a agência, e aí poder falar um pouquinho com o público também, pra eles entenderem um pouco mais. Beleza. Então, você que quer viajar, quer ter uma experiência diferenciada, nós temos 14 anos de vida. Hoje a gente tem uma sede muito bonita, muito legal, muito organizada, que fica na Avenida Doutor Mário Guimarães, 580, fica bem no centro de Nova Iguaçu. Tem estacionamento gratuito, você pode vir à vontade para nos conhecer os nossos pacotes. E eu tenho certeza que eu vou ter um produto que vai se adaptar. Além da Disney, que a gente faz, motorhome, a gente tem o projeto da dança. Nós temos vários projetos na agência, mas a gente também faz a sua viagem individual. Então, você quer fazer uma viagem para Portugal, você quer fazer uma viagem para França, você quer fazer uma viagem para Dubai, qualquer lugar que você queira, a gente tem profissionais que vão te orientar e vão fazer um orçamento que tenha a ver com vocês, tá? Então, agradeço imensamente a eles a oportunidade de estar nesse podcast e sugiro a vocês, se vocês querem viajar, vem com a Emílio Turismo, vem nos conhecer. Valeu, Emílio. Obrigado, galera. Mais um dia, mais uma história, mais uma conexão. E já sabe, né? Segue aí, ó. Clica aí no sininho para receber a notificação. E vamos para cima. Obrigadão, pessoal. Até a próxima.